Obrigada, Jesus, pois sabemos que não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor nos ama, Pai, com amor incondicional. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixará 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom, Jesus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia.
faz andar sobre as águas. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Se o mar, meu Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Que as palmas louve ao Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Podem tomar os seus lugares, irmãos. E abram a palavra no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 6. Nós vamos estar meditando hoje. Nosso pastor Oséias estaria aqui nessa noite, mas não foi possível. Ele teve que viajar a trabalho. Mas o Senhor está aqui. E Ele preparou uma palavra para nós nessa noite. Gênesis, capítulo 6. A partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens... Irmãos, perdão. É a partir do versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. Porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aí você vai até, vira a página aí no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 13. Diz assim: e aconteceu que no ano 601, o primeiro mês, no primeiro dia do mês,
as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Amém? Queridos, nessa noite eu quero apresentar a vocês o plano da salvação na arca. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz, amados, é com propósito. Deus, ele não cria nada sem propósito e ele não cria nada sem perfeição. A Bíblia diz, está aqui no capítulo 6, que a humanidade estava corrompida. O homem estava caído, a humanidade corrompida. A Bíblia diz que os seus pensamentos eram más, o seu coração estava todo corrompido. E a Bíblia, então, olha do céu para a terra. Aliás, Deus, então, olha do céu para a terra e vê essa multidão. Você imagina aí, quando você vai olhar aqui nos capítulos anteriores, são coisas terríveis. Nada que difere, amados, do que nós estamos vivendo nesses dias. Tudo que nós lemos aqui no capítulo 6 são sombras das coisas que nós estamos vendo nesses dias. E como sempre, Deus nos mostra uma saída. Então a Bíblia diz que do céu ele olhou e se arrependeu de ter criado o homem. Versículo 6. Mas eu quero deixar bem claro para os irmãos que esse arrependimento, porque aí é por isso que muitas pessoas dizem assim, a Bíblia é contraditória. Como é que Deus não se arrepende, não é homem para mentir, não se arrepende do mal? E em alguns versículos da Bíblia, Deus está dizendo que se arrependeu de ter criado o homem e ia destruir a terra. Amados, mas o arrependimento, entendam, o arrependimento de Deus não é como o nosso arrependimento de erro, com relação ao erro e ao pecado. Deus não se arrepende nesse sentido, porque Deus não erra, irmãos. Mas o arrependimento de Deus aqui, nós vamos entender daqui para frente, que esse arrependimento de Deus é porque está ligado à misericórdia e ao nosso futuro. Deus é tão misericordioso, irmãos, que ele se arrependeu naquele momento de ter criado o homem, então ele precisava destruir para criar do zero. Está escrito. Então ele estava preocupado com o nosso futuro. Deus se arrependeu na sua misericórdia, no ambiente da sua misericórdia. Pastor, eu não estou entendendo nada. Você vai entender agora. Deus viu que a humanidade estava corrompida, mas ele olha e vê um homem que achou graça diante dele, aleluia. E eu quero que os irmãos entendam o seguinte, este homem chamado Noé, a Bíblia diz que nessa época os irmãos sabem que ele não tinha a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo estava muito longe dos homens daquela época, até porque o mundo estava um caos. Vocês sabem que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele só se manifestava em porções. Vocês já ouviram aqui, não já? Então, porções para um determinado propósito. Então, o Espírito Santo, ele se manifestava. Não tinha a plenitude como nós temos hoje. Então, se um homem chamado Noé, sem a plenitude do Espírito Santo, achou graça diante de Deus, amados, enquanto nós não podemos achar, nós que temos o Espírito Santo habitando em nós. Oh, irmãos, como eu queria que a igreja entendesse isso, como nós entendêssemos esse poder que nós temos na nossa mão, irmãos. Esse poder que a Bíblia nos dá. Então a Bíblia então diz que Deus, ele se arrependeu, mas olha e vê um homem chamado Noé, que achou graça diante dos olhos dele, Deus. E aí Deus então cria um escape. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite, irmãos? Que se nós achássemos graça diante de Deus, ele nos dá livramento, ele cria saídas, irmãos, para nós, como ele criou para Noé. Como foi que ele criou? Então ele decidiu, Deus já tinha decidido no coração dele, eu vou criar, vou destruir a terra, mas eu quero salvar Noé e a sua família. Lembra que eu sempre digo aqui que quando Deus ele nos abençoa, a bênção de Deus é coletiva? Pois é, porque não se estende somente para você, não é só para mim, é para mim, para minha família e para quem está perto de mim. Porque a Bíblia diz então, que Noé, então, achou graça diante dos olhos de Deus,
mesmo sem ter a plenitude do Espírito Santo, mas Noé reconhecia que Deus era um Deus de misericórdia. Noé reconhecia que Deus era o verdadeiro Deus. Irmãos, ninguém servia a Deus, ninguém cultuava a Deus. Está escrito, a humanidade estava corrompida. Quando você olha, então, no versículo 12, capítulo 6, do versículo 12, então ele diz assim: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aí no versículo 13, diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei. Eis que os desfarei com a terra. Ou seja, Deus ia destruir toda a violência, ia destruir toda a terra. Aí ele diz assim, ó: faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Versículo 18. Mas contigo, Noé, eu estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Aí no versículo 22 diz assim: assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Irmãos, sabe, eu sempre tenho pregado e eu vou continuar falando as mesmas coisas. Paulo dizia que falava as mesmas coisas e não se cansava de falar as mesmas coisas. Eu não me canso de dizer a mesma coisa. Amados, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus está simplificado em 3 coisas. E aqui está, nós estamos lendo aqui em Noé, 3 coisas: fé, renúncia e obediência. É fé, renúncia e obediência. Fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiro, que Ele existe. Segundo, que Ele é galardoador do que os buscam, daqueles que o buscam. Aleluia. É necessário que aquele que se aproxima de Deus primeiro creia que Ele existe. Irmãos, parece que a gente não crê no Deus que a gente serve, irmãos. E nem que Ele é galardoador. Deus, Ele ama abençoar os seus filhos. Ele ama, irmãos, Ele é pai. Qual é o pai que não quer dar coisas boas aos seus filhos? Segunda coisa, renúncia. Nós precisamos renunciar à nossa vontade. Eu sempre digo, a gente gosta de ver a figura de Deus como Salvador. A gente ama que Ele tenha misericórdia, que Ele seja o nosso Salvador, que Ele sempre tire dos nossos apuros. Mas a gente não gosta de Deus como a figura de Senhor. Nós não gostamos muito. Nós gostamos de Salvador, mas Senhor, porque Deus diz assim: se eu sou o teu Senhor, então cadê a minha honra? Cadê o meu culto? Cadê a obediência às minhas leis? Então nós não gostamos muito de obedecer regras. Nós não gostamos muito de seguir instruções. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós fomos afastados de Deus, irmãos. Então é por isso que nós precisamos resgatar essa intimidade, essa aproximação para com Deus. E a Bíblia diz que Deus falou a Noé, e a Bíblia diz: e ele fez tudo conforme aquilo que Deus falou para ele. Oh, amado, seria tão mais fácil Deus falar algo para a gente e a gente obedecer em tudo, por mais estranho que pareça. Irmão, se Deus falou com você, obedeça. Por mais estranho que pareça, porque para Noé, naquela época que não chovia, Deus diz assim: tu vai construir uma arca. Aí disse lá, irmãos, a arca gigantesca, é coisa de louco. Porque as coisas de Deus é loucura, irmãos, para o homem. Mas para aqueles que creem, é poder. Aleluia. Para aqueles que creem, é poder. E eu sempre digo assim, no meu coração, meu Deus, eu preciso resgatar isso das minhas raízes. Como assim, pastora?
daquelas coisas de crente doido, sabe? Aquelas coisas, eu não estou falando de fanatismo, mas eu estou falando daquelas raízes. Não sei se o Diego está entendendo o que eu quero dizer. De quando a gente falava alguma coisa, porque a gente cria, irmãos, a gente cria que aquilo ia acontecer, aquilo que a gente falava, que estava dentro da vontade, e não é determinar, mas é porque a gente falava e acontecia, porque a gente sabia que a gente estava no caminho certo, a gente sabia que estava fazendo, as nossas orações estavam em dia, os nossos jejuns, a leitura da palavra, a nossa obra com Deus estava em dias, a gente saía para evangelizar, para falar da palavra, então tudo estava em dia. Então a gente falava, determinava e acontecia. Então Deus falou para Noé: faz isso. Faz conforme eu estou te dizendo. Então, eu não sei o que é que o Senhor tem dito para você. Mas, irmãos, é o Senhor, viu? Não é esses profetas de Araque, não. É o Senhor mesmo. É os profetas de Deus. Se você serve a Deus, você vai ouvir e conhece a voz do teu Deus. Eu sei quando Deus fala comigo. E Ele falou comigo na terça-feira aqui a respeito de algo. Na hora que eu me ajoelhei, Ele disse: faz isso, eu quero que você invista assim, 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 no ministério de alguém, e você vai dar esse valor. E eu, irmãos, na hora que eu me ajoelhei, eu ouvi. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então assim fez Noé, conforme tudo o que o Senhor lhe mandou. Então a Bíblia diz que o que foi que aconteceu? Capítulo 7, versículo 1 diz assim: depois disso, disse o Senhor: entra tu e toda a tua casa na arca, porque eu tenho visto que tu és justo diante de mim nessa geração. Aleluia. Então, amados, o problema aqui não era porque a geração era corrompida. É uma coisa que nós não precisamos, então. Vocês veem que a Bíblia, toda a Bíblia está cheia de Deus nos tornando indesculpáveis. Ah, pastora, mas é porque o meio em que eu vivo é assim, assim, assado. O meu trabalho, é impossível você ser crente. Não tem desculpa. Noé era um homem justo diante de uma geração corrompida. Amados, não tem desculpa. Daniel foi um homem justo, foi um homem íntegro no meio de uma geração corrompida. Um monte de gente na Bíblia está aí para nos tornar indesculpáveis. Amém? Então a Bíblia diz: entra na arca, tu e a tua casa. E aí no versículo 2 ele diz assim: de todos os animais limpos você vai tomar para ti. E aí ele dá, que eu não vou ler tudo, porque senão vai tomar muito tempo. Mas eu só quero dizer uma coisa para os irmãos, que como Deus faz tudo perfeito, como é que se diz? A instrução que Deus deu para Noé com relação aos animais é outra coisa interessante. Obrigada, João. É outra coisa interessante. Quando Deus manda colocar os animais na arca, você vai observar que Deus vai colocar ali 3 categorias. Amados, animais que servem para matar a fome deles, porque eles iam passar muitos dias, né? E até que tudo se refizesse novamente, eles iam passar muitos dias em alto mar. Aliás, muitos dias. Então, animais que matassem a fome dele, animais que iam servir para o trabalho posteriormente, e animais que serviam para o sacrifício do culto. Aleluia. Tudo que Deus faz é perfeito. Vocês estão entendendo que Deus, Ele nos colocou e colocou Noé num plano de salvação que envolvia, amados, tudo. Deus não deixou faltar nada. Então Deus nos disponibiliza salvação, e que dentro dessa salvação nós temos trabalho. O Senhor nos disponibiliza trabalho, o Senhor nos disponibiliza ferramentas para cultuarmos a Ele, e o Senhor nos disponibiliza animais. No caso de Noé aqui, animais para matar a fome. Mas no plano da salvação de hoje, trazendo para os dias de hoje, o Senhor nos disponibiliza algo para matarmos a nossa fome. Aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus por isso. Então o Senhor, Ele nos coloca nesse plano de salvação.
A arca é o plano de salvação de Deus para Noé, mas ela é sombra do plano de salvação de Deus para nós. Estão entendendo por que Deus então se arrepende daquela geração? Eu volto aqui mais uma vez para que não fique nenhuma dúvida, que eu não estou dizendo aqui que Deus ele ama matar as pessoas, não. O que eu quero dizer é que Deus então se arrependeu quando viu. Então ele imaginou o seguinte: eu vou destruir, mas desse homem justo então eu refaço. Deus estava olhando para nós, irmãos. Esse plano de arrependimento, aliás, esse arrependimento de Deus, é Deus mostrando a sua misericórdia para com a gente. Se não fosse a misericórdia dele, porque Deus ele não ia deixar aquela geração. Ah, pastora, mas então por que Deus não salvou? Por causa do livre-arbítrio, irmãos. Ninguém aqui está forçado. Quem de vocês está aqui forçado? Porque eu pedi para vocês virem, ou pastor? Vocês estão aqui porque vocês escolheram servir a Deus. Vocês escolheram a Shekinah. Livre-arbítrio, irmãos. É escolha. O Senhor não quer ninguém robotizado. Ah, se fosse assim, então ninguém se perderia, irmãos. Todo mundo ia se salvar. Porque a Bíblia diz, é bem clara, que é desejo de Deus que todos se salvam e que nenhum se percam. É isso que está escrito. Então o que a Bíblia diz? A Bíblia fez uma aliança com Noé. Construa uma arca. Permaneça firme no meu propósito. E quando você terminar, coloque toda a sua família dentro dela. A sua fé, Noé, a sua fé, a sua paciência vai sarar e vai salvar toda a terra e toda a sua família. Sabe o que é que Deus está nos dizendo aqui? Que se nós permanecermos pacientes, se nós permanecermos de pé, nós vamos salvar toda a nossa família. Aleluia. Irmãos, porque eu digo uma coisa para vocês: você pode nunca ter ganho ninguém para Jesus. Há essa possibilidade de você pregar e nunca ninguém aceitar Jesus. Mas uma coisa nós somos responsáveis: nós precisamos levar a nossa família. A nossa família é responsabilidade nossa. Irmão, se a gente chegar no céu e nós não conseguir levar nem a nossa família, meu Deus, Jesus, tenha misericórdia. Então nós precisamos. Então o que Deus está dizendo é isso: permaneça de pé. Permaneça de pé, Noé. Se você permanecer de pé, tu e a tua casa estarão na arca em salvação. Aleluia. Aleluia. Então o Senhor colocou, eles entraram, não somente a sua família, não somente Noé, mas todos entraram na arca. E aí o que acontece então? Capítulo 7, versículo 4 diz assim: porque passados ainda 7 dias, farei chover a terra 40 dias e 40 noites. Quero que os irmãos entendam aqui. Então o Senhor, Ele nos dá um comando. Ele nos fala algo. Deus ia destruir algo na nossa família. O Senhor então nos dá um comando, olha do céu para nós e vê que ainda há esperança para a gente. Então o Senhor nos dá um comando. Noé obedece, versículo 4, porque passados ainda 7 dias, queridos, eu acredito, eu particularmente, pastora Fernanda, eu acredito que foi mais difícil essa espera aqui de 7 dias para Noé, do que ele passar os 40 dias e 40 noites. Sabe por quê? Porque Deus pede para ele construir a arca. Ele levou muito tempo construindo a arca. Aí vocês imaginam o que é que ele ouvia das pessoas. Que loucura é essa? Porque ele construía a arca e ele pregava. Ele pregava o que ia acontecer. Só que ninguém acreditava, irmãos. Todo mundo chamava ele de louco. Aconteceu que quando ele terminou, a Bíblia diz, quando você terminar e que entrar todos os animais, então você vai entrar e fechar a porta. E vai esperar 7 dias. Irmãos, eu acredito que o primeiro dia é aquele em que alguém chega para você e diz assim: e aí? Cadê? Tu não disse que ia chover? Não, peraí. Segundo dia. E aí, cadê? Cadê aquilo que Deus falou para ti, que tu disse que ia acontecer e não aconteceu? Terceiro dia, vem os filhos. Pai, cadê? Mãe, cadê? Tu não disse que ia acontecer? Quarto dia, aí vem as pessoas lá fora. Cadê?
Não vai acontecer? Quinto, sexto e sétimo dia, então começou a trovejar. E aí é hora de Noé dizer, está aí a resposta, aleluia. Amados, sabe por quê que é o mais difícil? Porque Noé teve que esperar 7 dias. E ninguém gosta de esperar. Eu não gosto de esperar. Eu não gosto de esperar e nem gosto de deixar ninguém me esperando. Tá aqui, os irmãos que me conhecem sabem, se eu marquei alguma coisa com você, você pode ter certeza que tal horário eu vou fazer de tudo para estar lá. Porque eu nem gosto de esperar ninguém e nem gosto de deixar ninguém me esperando. Então, Noé teve que esperar esses 7 dias e eu acredito que não foi fácil. Mas Deus está dizendo nessa noite, não se preocupe, porque aquilo que eu falei vai se cumprir. Aquilo que eu falei acerca da tua vida vai se cumprir. Deus está dizendo nessa noite para alguém. Não se preocupe, deixa falar. Deixa o esposo falar, deixa a esposa falar, deixa os filhos, deixa a igreja falar, deixa os vizinhos falar. Mas aquilo que Deus falou acerca da sua vida vai se cumprir. Aleluia, aleluia. Versículo 17 diz o seguinte, ainda do capítulo 7, irmãos. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas e levantaram a arca e ela se levantou sobre a terra. Aleluia. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui é, conforme ia aumentando as águas, a arca também. A arca estava sobre as águas, né? Não era sobre, a arca não estava submersa, estava sobre, estava em cima. Então, conforme ia aumentando as águas, a arca ia se levantando. O que Deus está dizendo aqui nessa noite, meu filho, minha filha, a tempestade pode estar grande, mas você não vai se submergir. Você não vai submergir as águas. Olha o que nós cantamos aqui, irmãos, nessa noite. E meu filho perguntou, mãe, a senhora sabe o que a senhora vai pregar hoje à noite? Eu estava orando ao Senhor, o Senhor ainda não tinha me dado a mensagem. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu quero escolher as músicas. Eu disse, não, eu ainda não sei, eu ainda estou orando aqui. Não foi, João? E quando ele começou a cantar esse hino aqui nessa noite, eu digo, Jesus, tu é muito lindo. Tu é muito lindo e o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Está falando comigo, é claro, mas com mais alguém aqui nessa noite. Então, conforme as águas iam aumentando, a arca ia se elevando. Deus não vai deixar você afundar, se submergir nessas águas. Aleluia. Eu creio assim. Eu creio. Aí, irmãos, capítulo 8 de Gênesis, versículo 1. 8:1 diz assim, e lembrou-se Deus de Noé, né? Quando veio o dilúvio, quando passou tudo aquilo, versículo 1 diz assim, e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Aleluia. Deus fez passar um vento de quietude. Olha quem aparece aqui. O Espírito Santo, aleluia. Lembra que no caos, a Bíblia diz em Gênesis, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Ele pairava, irmãos. Ele não desceu porque estava em caos. Em caos. Mas aí a Bíblia diz aqui no versículo 1, diz assim, e lembrou-se Deus de Noé. E eu já preguei aqui que quando Deus fala que lembrou-se de alguém, não é porque ele esqueceu não, viu, irmãos? E lembrou-se Deus de Noé, esse sentido de lembrança de Deus, é sentido de, quando Deus se lembra de alguém, quando Deus se lembra de você, é porque Ele quer te dar livramento, é porque Ele quer te dar vitória, ou é então porque Ele quer afirmar o seu amor para conosco. Quando Deus se lembra de alguém, irmãos, não é porque Ele esqueceu, porque a Bíblia diz que Deus tem gravado você na palma da mão dEle, então não tem como Ele esquecer. Quando Deus se lembra de alguém, é porque Ele quer dar livramento, é porque Ele quer trazer quietude. A Bíblia diz que soprou um vento, o Espírito Santo, então soprou um vento de quietude, então as águas se aquietaram, aleluia, as águas se aquietaram. Capítulo 8, para a gente finalizar.
versículo 13 então. E aconteceu que no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre toda a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava seca. Aleluia, aleluia. Mas eu quero que o irmão volte bem aí, uma folha, no capítulo 7, no versículo 11, diz assim, 7:11 diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Quero que os irmãos entendam uma coisa. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio, quando os abismos, quando as janelas do céu se abriram e Deus derramou chuva. Ele tinha 600 anos. E aí o capítulo 8 do versículo 13 diz assim: e aconteceu que no ano 601, aleluia, um ano, irmãos, um ano se passou, 601, um ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a face da terra, aleluia. O que Deus quer dizer nessa noite para nós, nesse período de pandemia, que esse ano, amados, eu sempre tenho dito, eu sempre tenho profetizado, que esse período ele tem data para marcar. Essa tempestade na nossa vida, essa crise na nossa vida, ela tem data para marcar. Pode ser que antes do final do ano, a terra já esteja seca, aleluia. Você vai tirar a cobertura da arca e Deus vai te mostrar, já tem mostrado para muita gente aqui, irmãos, aleluia. Sabe, eu estive numa conferência de mulheres no ano passado, e nesse ano o nome da conferência de mulheres seria Ouse Governar. E estava baseado, sabe, em qual versículo? Eles estudaram, os judeus disseram que esse ano de 2020 seria chamado o ano profético, o ano da boca de Deus, o ano profético, o ano 2020. Está lá em 2 Crônicas, se eu não me engano, 20, capítulo 20, versículo 20. Alguém pode olhar aí para mim, só para confirmar, mas é o ano 2020. O que é isso? É que fala acerca de profecia, fala daquilo que sai da boca do profeta. O que Deus está dizendo aqui nessa noite, irmãos, que se esse ano é profético, então tudo que a gente falar vai acontecer. Se você profetizar desgraça, pois é isso que vai acontecer. Mas nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos filhos do Deus vivo, que chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Então nós temos que ser boca profética, irmãos. Nós temos que ser boca profética. Então a Bíblia diz que nesse ano, no final desse ano, aí completou um ano que Noé estava nessa situação. Então ele tirou a tampa da arca, a cobertura da arca, olhou e a terra estava enxuta. Eu quero profetizar para nós nessa noite, aleluia, ano 2020, ano profético. Alguém achou aí? Se eu não me engano, é 1 Crônicas ou é 2 Crônicas? Hã? Aleluia. É, né? É isso mesmo, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Isso é o que Deus tem preparado para nós, os filhos de Deus. Queridos, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé nessa noite. E diante de tudo que nós ouvimos aqui, eu quero fazer algo diferente aqui. Quero que você, aí mesmo no seu lugar, não precisa vir. Eu quero que você profetize. Aleluia. Deus está me direcionando a isso. Eu quero que aí mesmo no seu lugar, você vai profetizar bem alto, irmãos, aquilo que você ainda quer ver se cumprir nesse ano. Amados, o ano ainda não terminou. E para de dizer que esse ano já acabou, irmãos. Para de dizer que esse ano já acabou para você, porque ainda não acabou. Talvez esteja começando, irmãos. Aleluia.
talvez esteja começando, porque Deus, Ele é aquele que restitui tempo. Você já leu na Bíblia que Deus restitui tempo? A gente sabe que o tempo ele não volta, não é verdade? O que passou, os segundos que acabaram de passar e 5 segundos que já passaram, não volta mais. Não volta. Mas Deus diz em Eclesiastes que Ele restitui tempo. Ele restitui lá em Malaquias diz: e eu restituirei os anos que foram consumidos pelo migrador. Aleluia. Então talvez o que você não viveu, sei lá, em 10 anos, nós ainda temos setembro, outubro, final de agosto, né? Nós já estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, irmãos, ainda tem 4 meses ainda. A Bíblia diz que 1 ano para Deus é igual a um dia é igual a 1 ano. Deus não trabalha com tempo, irmãos. Para Ele é a mesma coisa, então Ele pode restituir. Então eu quero que você brade, você vai dar um brado bem alto e vai profetizar aquilo que você ainda quer para esse ano. Aleluia. Amém? Vou tomar aqui uma água. Aleluia. Aleluia. João Pedro, canta sobre as águas. Pode cantar baixinho aí enquanto a gente ora aqui. Amém? Vamos lá. Amado e eterno Deus. Pode profetizar, irmãos. Ninguém vai ouvir a sua oração. Até com essa máscara aí não dá para ouvir, não. Pode profetizar aí mesmo. Amado e eterno Deus. Senhor, eu quero te apresentar a tua igreja, a tua eleita. Senhor, ela entendeu a palavra nesta noite. Que se o Senhor encontrar um coração justo, se nós nessa noite acharmos graça diante de Ti, aleluia, o Senhor tem um plano, tem uma saída, tem um escape para nós nessa noite, aleluia, eu creio assim. A minha oração nessa noite, meu Deus, é que cada um daqueles que estão nos assistindo e dos que estão aqui nessa noite, ache graça diante dos Teus olhos. Deus, que nós possamos alcançar o favor nesta noite, Senhor. Pai, que nós possamos alcançar o Teu coração nessa noite. Aleluia. Nessa noite, meu Deus, eu profetizo, Senhor, maravilhas sobre esse lugar. Maravilhas, sinais, maravilhas. Bênçãos sem medida sobre a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Meu Deus, eu profetizo, meu Pai, que esse ano seja anos de descobertas, Pai, novos dons de talentos, meu Deus, da criatividade para a Tua igreja, para o Teu povo, meu Deus, de novas realizações. Eu profetizo um ano de novos projetos, meu Deus, eu profetizo, Senhor, que nesse ano os projetos que estão engavetados dos Teus filhos saiam das gavetas. Meu Deus, eu profetizo que as causas que estão na justiça, as causas que são impossíveis para o homem, aquilo que é impossível, meu Deus, para nós, Pai querido, nessa noite eu profetizo que os Teus filhos irão testemunhar, Pai, nessa noite, do que está acontecendo aqui nessa noite, nesse altar. Pai, eu profetizo em nome de Jesus, eu profetizo a cura ainda esse ano, eu profetizo, meu Deus, a prosperidade para os Teus filhos, eu profetizo, meu Deus amado, salvação, eu profetizo a multiplicação, meu Deus, nesta igreja, eu profetizo dons e talentos, eu profetizo, meu Deus, o despertar da Tua igreja, desperta o Teu povo, meu Deus, que dorme. Pai, eu profetizo sobre a vida daqueles que são cheios de talentos, meu Deus, mas aqueles que fogem dos seus chamados, meu Deus, eu profetizo que o Senhor, Pai amado, cerca ele com a Tua muralha de fogo, meu Deus, traz ele, meu Deus amado. Eu profetizo que esse ano seja o ano
que haja reconciliação, que aqueles que estão perdidos, Pai, eu não estou falando daqueles que estão em outras igrejas, eu estou falando, meu Deus amado, daqueles que estão no mundo, que estão afastados, Senhor, dos teus caminhos. Eu profetizo, meu Deus amado, arrependimento, e volta para o teu rebanho, volta para a casa do Pai. Aleluia, Deus. E assim eu te peço, Pai, no nome poderoso de Jesus, que seja feita conforme, Pai amado, a oração e a fé de cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Que seja feita conforme a fé e a oração de cada um dos teus filhos que foram feitas aqui nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém. Aplaudam ao Senhor nessa noite. Aleluia. Nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos chamar aqui a irmã Tatiane, vai estar adorando ao Senhor. E você tem liberdade. Irmão Diego, ora aqui pelos dizimistas e pelos ofertantes. Glória a Deus. Amém? Deus amado, Santo de Israel, aqui estamos, ó Deus, para devolver aquilo, ó Pai, o que o Senhor tem nos entregado, Senhor. Para entregar a Ti, Senhor, aquilo que já é Teu, aquilo que é Teu. Meu Deus amado, Santo, toma, Pai, os dizimistas e ofertantes da Tua casa. Meu Deus amado, Santo e poderoso, que os celeiros dos Teus servos, ó Pai, possam ser multiplicados, abastecidos, ó Pai, aleluia, como o Senhor tem abastecido os meus, ó Pai. Meu Deus de glória, Santo de Israel, que a Tua mão, ó Pai poderosa, se estenda sobre a casa de cada um dos que aqui estão, sobre a casa dos que estão, ó Pai, ouvindo pela internet, sobre a casa daqueles, ó Pai, que uma hora vão ouvir este culto. Meu Deus amado, Santo de Israel, que a Tua mão se estenda, ó Pai, sobre essa nação, sobre essa geração, Senhor, trazendo a bênção e a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Tu és santo. Tu és santo, poderoso. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. Bendirei Teus caminhos, te amarei para sempre. Irmãos, vamos se levantar, vamos louvar o Senhor com palmas. A gente está tentando encontrar o tom, mas vamos achar. Amém? Eu vou estar cantando e eu peço que a igreja repita juntamente com o João Pedro, tá bom? Eu não sei se todos conhecem, mas dá para cantarmos todos juntos. Vai. Tu és santo. Eu canto e vocês repetem, tá bom? Então vamos lá. Tu és santo, poderoso. Tu és digno de todo louvor. Bendirei Teus caminhos, te amarei para sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel,
o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. Tu és o alfa, o ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim, tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo ao Rei, que és digno, e eu adoro, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Aleluia. Louvado seja nosso Deus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Queridos, eu quero agradecer a presença de todos os nossos irmãos, irmão Pablo e sua irmã, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês, amém? Vamos orar encerrando? Mestre querido, Senhor, nós te damos graças, Pai, por este culto, pela palavra, Senhor, nessa noite. Nós queremos te pedir que a tua boa mão nos acompanhe até os nossos lares, Senhor, nos guardando de todo mal, nos livrando, Senhor. Nos dá um restante de semana abençoados e produtivo na tua presença. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vão na paz do Mestre.